Boa tarde, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Eu poderia escolher, assim, vários assuntos. Eu pensei até no passe, pensei em tanta coisa, gente, vocês nem imaginam. Mas eu resolvi falar sobre dores da alma, porque o que a gente assiste diariamente, principalmente a gente que trabalha com atendimento fraterno, como nós temos dores, como nós guardamos dores. E muitas vezes a gente não sabe nem pôr para fora essa dor, e não sabe nem como expressar essa dor. Então, dores da alma, nós entendemos que são fases naturais. Eu fiz um pequeno esboço. Eu sei que a letra é pequena, mas vocês vão ver aqui, se satisfazer com o que eu tenho. Então, dores da alma são fases naturais da evolução terrena, onde estagiam os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar os seus impulsos inatos ou forças interiores. Então quer dizer que sofrer é natural? É. Porque nós não podemos esquecer que nós estamos numa escola. E antes de entrarmos nessa escola, de chegarmos aqui, nós fizemos um trato lá em cima, de passar por determinadas fases. Essas fases não deveriam ser interrompidas. Muitas vezes são. Por isso que diz, aprendendo a usar os seus impulsos inatos ou forças interiores. Denominamos, assim, os 7 pecados capitais como dores da alma. São 7, vocês estão vendo aqui 9. Porque eu ousei, desculpa, já me deu calor, eu ousei a colocar a cobrança e o medo. Então hoje nós temos 9 pecados aqui. Então eu vou sintetizar tudo isso, para a gente poder entrar e englobar o assunto. O orgulho. O orgulho, dentro da doutrina espírita, em primeiro lugar, tudo isso que nós falamos aqui de 7 pecados capitais, os 9 aqui, não são denominados como sentimentos ou imperfeições ou sentimentos negativos. São pecados puníveis por ser, sim, doenças da alma. Tudo isso são doenças da alma que nós trazemos. Por isso que vale a cada encarnação é o nosso aprendizado de uma das coisas que nós precisamos deixar para trás. Então, quando a gente diz, se a gente der um passinho na encarnação, nós já evoluímos. Ninguém regride. Ninguém regride. Nós sempre estamos indo, subindo, aprendendo, crescendo, evoluindo. Então, as doenças da alma e o desequilíbrio do próprio espírito, né? E esses sim são. Eles são, na verdade, ferramentas de aprendizado que deve superar a nossa trajetória. Nós devemos superar na nossa trajetória todos esses itens, digamos assim, esses sentimentos. O orgulho. O orgulho é considerado como, tá tudo aqui, gente, o rei dos vícios e a raiz principal de todos os males humanos. É a exaltação exagerada da própria personalidade e superestimar as suas qualidades, elevando as pessoas a se colocar acima dos outros e a recusar a submissão das leis de Deus. O orgulho é o pior de todos os 7 pecados capitais.
E ele não é assim, porque ela é nariz empinada, porque ela é orgulhosa. Não é esse orgulho fútil que nós estamos nos referindo. Mas é o orgulho do ser humano, é aquele orgulho que vem de dentro, que tu diminui o outro, que tu pisa no outro, que tu machuca o outro, magoa o outro, né, o próximo. Depois do orgulho, nós temos a preguiça. Não é aquela preguiça que eu brinco com você, está todo mundo preguiçoso, não quer vir para o ser espírita para ficar embaixo das cobertas. Não. A preguiça é a inércia e a negligência em cumprimento dos deveres espirituais e materiais. Representa a falta de vontade para o esforço do autoaperfeiçoamento e da prática do bem, retardando a evolução. Gente, a gente ouve isso todos os dias. Eu gostaria muito de vir, mas eu não tenho tempo. Eu ainda estou trabalhando, ou eu tenho que cuidar do filho, ou eu tenho que cuidar do marido, ou eu tenho... Nós conseguimos arrumar desculpa para tudo, quando é para a gente evoluir. Mas se ter convite para uma festa, eu vou dar um jeito. Pode deixar que amanhã eu dou resposta e eu vou dar um jeitinho de ir. Mas tu não dá um jeitinho para vir para um estudo, tu não dá um jeitinho para fazer uma obra de caridade, né? Hoje eu vou lá no centro espírita, vou lá varrer o pátio para as gurias. Não, não dá, não posso. É exemplo, gente, é só um exemplo, né? Então, assim, como a gente encontra desculpa para a gente não crescer, não evoluir. E ali, nós temos ali, não é aqui, todas as casas estão abertas. A gente pode frequentar qualquer lugar, mas é nós que temos que fazer esse primeiro passo, nós que temos que dar o primeiro passo. Inveja. Então, falar de novo aqui, inércia. Inércia é aquela coisa assim, tu não está sendo negligente com a casa, ou com o estudo, ou com quem quer que seja. Tu está sendo inerte e negligente contigo mesmo. Porque quem está perdendo não é a casa. Não sou eu, mas é tu. Entendeu? Não é os outros que vão perder a tua companhia. É tu que não está... que está perdendo a oportunidade de aprender e conhecer mais. Nesse sentido que se fala da preguiça. Inveja. A inveja é a dor ou o ressentimento perante o bem ou o sucesso ou conquistas materiais e morais do próximo. Cara, como tem isso nos dias de hoje? Mas eu não sou invejoso. Todo mundo tem um pouquinho de inveja, vamos ser francos. Vamos lá, né? Quem é que não queria uma boa quantia, que não tivesse que contar os pila no final do mês? Então, não, a gente não pode ser hipócrita. Mas é uma inveja que tu não vai prejudicar o outro. Tu não prejudica, tu não está botando o olho na tua conta bancária. Tu está falando no geral. Que podia que a loteria podia cair um dia aqui no colo, né? Podia dividir em 6, não precisava ser um só, né? Então, a gente não pode, assim, achar que tudo isso aí é ruim, porque tem um lado em que a gente precisa ver que é aprendizado, e que nós estamos aqui para aprender. A inveja é a dor ou o ressentimento perante o bem, o sucesso ou as conquistas materiais e morais do próximo. Tem gente que tem inveja até das amizades que tu tem. Tem gente que tem inveja até tu te dar com o teu vizinho e o teu vizinho não se dá contigo. Por quê? Gente, isso aí eu já vi, eu já assisti, eu já senti, sabe? Então a inveja não é só o bem material. É aquilo que os outros pensam que tu tem e que tu não tem. Muitas vezes tu não tem. E outras vezes a inveja é aquilo que tu tem que nem tu sabe que tem. Porque ele é intrínseco em ti, está dentro de ti. Sabe? Que é o teu carisma, que é a tua simpatia, que é o teu lado bom, que é o teu lado de se dar com todo mundo. São coisas pequenas e que tu às vezes é tão natural que tu não percebe. E tem gente que te inveja por isso.
A inveja revela a falta de caridade e o desconhecimento da lei do progresso, que estabelece, olha só, a cada espírito recebe o que lhe é necessário segundo suas obras. Gente, nós estamos aqui recebendo exatamente o que nós merecemos. Ninguém é mais rico ou mais pobre por querer ou por, né? Ninguém tem o carro do ano e eu não, né? Como é que eu vou ter o carro do ano, uma aposentadoria do INSS, enquanto ele está trabalhando lá 15 horas por dia? Então, a gente tem que ter um certo parâmetro nas coisas, né? Raiva ou a ira, a expressão da falta de domínio sobre as próprias emoções. E é verdade, né? Às vezes a gente perde as estribeiras. É raro você? Não, não é raro não, é bem comum. Nós perdemos, a gente está tão cansado, a gente está tão exausto que assim, sem perceber, tu bota uma raiva e que tu não te dá conta o quanto tu prejudica o próximo. Quanto aquela pessoa não precisava estar ouvindo aquelas coisas, né? Então a gente às vezes faz sem perceber o quanto está prejudicando quem está em volta da gente, né? São palavras que machucam. Porque a raiva, ela não é só tu executar alguma coisa, mas é no falar, é no te expressar, a maneira como tu fala, como tu te expressa, né? Pela irritação, pela revolta. Muitas vezes, gerando agressividade verbal ou física, demonstra que o espírito não alcançou a brandura recomendada por Jesus. Gula. Não. Quem não é guloso? Que aponte o dedo. Quando vê uma rapadurinha de amendoim, então... Não é mesmo? Eu que digo. Eu que digo. Quem não tem a tal da gula? A gente sempre senta, né? Vai lá, agora, esse aqui é pro olho. Então a gente tem mas a gula não é só isso. A gula é o apego excessivo às coisas materiais, aos prazeres materiais. É o apego excessivo e desordenado aos prazeres materiais, especialmente os da alimentação. Revela uma dificuldade do espírito em controlar os seus instintos físicos e priorizar as necessidades da alma em detrimento dos desejos do corpo. Gente, isso aí tá ligado, a gula tá ligado à preguiça. Porque enquanto tu tá negligenciando aqui o teu cumprimento dos teus deveres espirituais, tu vai colocar o quê? Tudo que tá te faltando na gula. Vamos comer. Se não deu aqui, nós vamos, né? Vamos botar para dentro, vamos ver se alimenta. Se não alimenta a alma, vamos alimentar o corpo. E nós estamos aí, usando a preguiça com a gula. Avareza é o apego exagerado e egoísta dos bens materiais. O avarento acredita por ilusão que o acúmulo de riquezas traz segurança e felicidade, esquecendo-se da transitoriedade da matéria e da solidariedade. O avarento é aquele que quanto mais tem, melhor. Mas se tu pedir um pouquinho que ele abra essa mão, ele não vai dar porque tem medo que falte para essa aqui. Então, esse apego exagerado, né, é por ilusão. Porque ele está pensando que ele vai levar alguma coisa disso aí. Ele não se deu conta ainda que nós estamos aqui de passagem e que essa avareza vai ficar ou entre a família, ou vai ficar para o governo, ou vai ficar para quem quiser, né? Quem tiver direito. Esse é o avarento, né? Que não mostra a solidariedade em que ele pode aproveitar com outras pessoas. É uma ilusão que ele, acumulando riquezas, ele vai ser mais feliz. Na verdade, ele é um infeliz.
Porque ele só acumula e ele não entrega nada. O que adianta tu acumular, e quando tu vê, tu continua infeliz? É ou não é? Geralmente, o acumulador, né, o avarento, ele é um infeliz. Geralmente, o avarento, ele pensa até para comprar um par de sapato novo, porque ele estava com ele furado. Então, isso aí, gente, é um acúmulo de pobreza espiritual. Isso não traz felicidade e nunca vai trazer. E a luxúria? A luxúria é o desejo desequilibrado dos prazeres sexuais e sensuais, né? Mostra, olhem como é interessante isso, que nós estudamos segunda-feira passada, que nessa segunda estava fechado, que o homem ainda tem o lado animalesco, né? Então, mostra a animalidade ainda presente no espírito, que se deixa dominar por impulsos instintivos em vez de usar a razão e o afeto. A luxúria nada mais é do que tudo exacerbado, tudo demais, sensualidade demais, sexo demais, tudo demais. Isso nos traz nos desperta o nosso instinto animalizado, que precisamos dominar ainda. Nós precisamos espiritualizar este animal ainda, que está agindo. Aí nós temos os 7 pecados capitais. Aí como eu incluí a cobrança? Por que eu incluí a cobrança? Porque eu acho que ela se encaixa também nessa luxúria. Hoje, a cobrança está frequentemente, olha só, a cobrança frequentemente é ligada ao orgulho, tá? E ao egoísmo. E eu gosto de completar, eu acho que a cobrança está frequentemente ligada ao orgulho, egoísmo e à vaidade. É a exigência desmedida de atenção, reconhecimento ou direitos por parte dos outros. Conseguiram entender? Muito bem. Hoje, o que nós vivemos? Hoje nós vivemos numa sociedade em que nos cobra tudo. Por isso que eu digo que eu acho que a luxúria e a cobrança estão interligados. A sociedade nos cobra de uma maneira que nós temos moda para comer, moda para vestir, moda para ser. Nós temos que entrar dentro desse conjunto para a gente ser aceito como sociedade, né? Hoje nós temos que nos vestir conforme manda a moda, porque se tu... Ai, olha o casaco dela, deve ter uns 15 anos, coisa mais cafona. Olha aquele tênis velho, coisa horrorosa. Mas ninguém sabe qual é o problema que tem naquele pé que está usando, né? Ninguém sabe se o amor, do apego que ele tem pelo casaco, que é o mais quente que ela tem. Então a gente julga no olhar, a gente julga, a gente esqueceu da individualidade das pessoas, de ver que cada indivíduo é um ser diferente. Hoje, a sociedade nos cobra bocão, né? Todo mundo tem que botar bocão, tem que botar botox, tem que levantar, tem que botar preenchimento. Gente, nós estamos virando um povo igual, tá todo mundo igual. A gente passa na rua, a maioria é loiro, chupado, bicudo. Me desculpa, gente, mas é a verdade, é o que nós estamos vendo hoje. Amiga, eu disse pra minha amiga, se tu me deixar com ruga, esse vídeo não vai pro... Coitada. Cara, o que nós vamos fazer, gente? Se a gente tem que ter orgulho do que nós somos. Cada ruga nossa é a nossa vivência, é a nossa vida, sabe? Cada tracinho desses não é só dor, mas são alegrias. Nós achamos assim que a pessoa que está enrugada é velha. Velha é a pessoa que pensa que ruga é velhice.
Isso é um pensamento de velho. Velho são os pensamentos arraigados que estão dentro de pessoas que acham que nós precisamos nos modificar exteriormente para ser aceitos. Mas a nossa cabeça é oca. Não! Nós precisamos alimentar aqui. Nós precisamos encher de botox aqui. O botox do conhecimento. Deixa as rugas. Esquece as rugas. Esquece a idade. A idade que tu aparenta é a idade que é aqui, ó. Que emana do teu coração, das tuas atitudes. O resto não importa. Essa é a cobrança. Medo. Cara, nós vivemos hoje numa sociedade de medo. Todos. Todo mundo tem medo. Os consultórios de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, não sei o que, todos estão lotados. A maioria são transtornos, bipolar, tripolar, não sei o que, polar. Tem tudo que é transtorno. Porque é medo. É medo de enfrentar a vida. É medo de ter que resolver determinada situação. É o medo de tu dar aquele passinho que está faltando para te resolver aquele problema que está te angustiando. Ah, mas pode dar errado. Mas tu tentou. Pior é que quando tu não tenta nada, aí tu já te entope de remédio. Ah, mais fácil. Porque daí tu adormece, tu apaga. É melhor do que ouvir uma palestra sendo espírita. Vamos tomar um remedinho. Então, assim, nós estamos vivendo uma sociedade amedrontada. Com medo do futuro, com medo das cobranças, com medo da... Ai, gente, é tanto medo. Da violência. As pessoas estão trancadas dentro de casa enquanto os bandidos estão soltos. O medo é... Olha como é interessante. O medo é considerado um sentimento natural de autopreservação. Quando em doses saudáveis. Todo mundo tem que ter um medo. Cara, se eu tô indo na rua, tá noitinho, eu saio na rua, tem um homem atrás, mal encarado, eu não vou ficar com medo, mas daí eu sou louca, né? Então a gente tem que ter esse medo da autopreservação. Mas não vou entrar em noia, né? Daí... Mas torna-se um entrave moral quando se manifesta como insegurança, ansiedade excessiva ou covardia. Em verdade, o medo é o termômetro interior que permite saber em que aspectos da vida você necessita avançar. Gente, isso é a coisa mais bonita que eu li sobre o medo. Já esqueci até de virar a página. Deixa eu ver se foi só um. O medo é o termômetro interior que permite saber em que aspecto da vida você necessita avançar. Se eu estou ansiosa, vamos procurar um motivo dessa ansiedade. Se tu achar um motivo, vamos tentar ver se a gente pula esse gatilho e vamos forçar um pouquinho, né? Para ver se eu consigo sair dessa ansiedade de tal maneira que eu não precise apelar para algo mais drástico, né? Se eu estou insegura, magoada com alguma coisa, vamos tentar conversar com alguém, vamos fazer um atendimento fraterno, para ver se me dão uma dica, né? Como é que eu posso resolver isso? Nós precisamos primeiro buscar o que está no nosso alcance. E tem tanta coisa ao nosso alcance. É ou não é, viu? Tem tanta coisa ao nosso alcance que nós podemos ajudar as pessoas através do atendimento fraterno, através de uma conversa com um amigo. Amigo, de verdade. Amigo. Nós temos muito colega. Nós temos que ter um amigo, se tu conta nos dedos. Ó, né? Então, assim, ó, nós temos que saber nos abrir com as pessoas que possam nos ajudar. Tá muito quente, gente. A gente pode baixar um pouquinho. Tá ótimo. Tá? Então, assim, ó,
o medo, sendo esse termômetro, a gente pode saber onde a gente precisa avançar. Ela é, na verdade, o medo é uma força mobilizadora. Por que é uma força mobilizadora? Porque quando tu resolve, ela se transforma em coragem. Coragem é o medo em ação. No momento em que tu pular aquela valeta do medo, tu é uma pessoa de coragem. Tu tá vencendo aquele teu medo, tu tá vencendo aquele obstáculo na tua vida. Então nós precisamos ter a coragem de superar, pular esse obstáculo. Hoje, graças ao valioso estudo das doutrinas psíquicas, do modo geral, e da psicologia espírita, esses pecados são considerados mais como desajustes. Na verdade, são desajustes mesmo, né? A gente tem medo, a gente tem... tudo isso aí que nós falamos são desajustes do espírito. Neuroses ou desequilíbrios íntimos que precisam muito mais de autoanálise, reparação e tratamento do que condenação, de repreensão e de castigo. Cara, como a gente julga os outros? Fulano, é depressivo. Que nada, frescura. Vamos ouvir, cara, vamos ouvir a história de cada um. Porque é muito mais fácil julgar do que tu sentar e ouvir qual é a história. É muito mais fácil tu repreender aquele que está passando por um problema do que tu aconselhar. Olha, eu não posso te ajudar, mas eu sei de uma pessoa que pode te ajudar. Procura essa pessoa, vai lá, conversa e tal. É isso que nós precisamos fazer, sabe? É aconselhamento, é ter um gesto de carinho, de amor com o próximo, com aquele. Ninguém está pedindo. Se eu estou aqui com um problema, eu não estou pedindo que tu venha me dar lição de moral. Eu estou pedindo que tu me estenda a mão, que tu me empreste o ombro. É isso que nossa sociedade está precisando, que nós todos estamos precisando. Quando a gente fala em dores da alma, é a dor emocional. E a dor emocional, diferente da lesão material, é uma angústia que percorre todo o teu corpo. Gente, agora que eu vi que eu não vou passar da hora. Mas tá tão bom. Percorre todo o teu corpo e que te dá a impressão que a tua dor ela vai para o físico. Gente, muitas vezes a pessoa vem aqui e diz assim, mas eu tô com um aperto no peito, me dói o ombro, me dói as costas, me dói... E na verdade não é nada físico, porque é o espírito adoentado, é essa alma doente, essa dor que tu tá sobrecarregando e tá vindo pro teu corpo físico. As dores da alma provocam um aperto no peito, dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai partir, entre outras sensações de dores físicas. Eu lembro, gente, depois eu vou contar uma história minha para vocês. As criaturas, entretanto, tendem a condenar e punir, esquecendo de que somos todos alunos e não malfeitores da escola da vida. Que as dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares. Todas as nossas dores da alma vêm para nos ensinar alguma coisa. Ou instrutores particulares que a harmonia da vida nos concedeu, para vencermos os bloqueios, os obstáculos íntimos. Tudo isso são nossos bloqueios, os obstáculos. Por isso que nós precisamos superar nosso medo e pular os obstáculos. Então agora eu vou dar rapidinho a minha história do medo. E como a gente precisa superar muita coisa. Com 42 anos, eu me vi depressiva última, porque filha de dermatologista, eu estava com vitiligo. A minha raiva era tão grande, mas tão grande, que eu tinha que culpar alguém. Como? Porque em mim, filha de dermatologista, eu com vitiligo. Minha mãe não achava
medicamento, não achava tratamento. Eu digo, mas como? Tu não é professor da universidade, papapá, e não achava tratamento porque não tinha tratamento. Mas no meu íntimo, a minha alma estava tão doente, preste atenção, a minha alma que estava doente e veio para o meu corpo. Aí dizem assim para mim, o vitiligo é quem tem, guarda mágoa, guarda raiva. Eu nunca tive mágoa de ninguém, de nada. Nunca tive raiva, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu tenho eu falo. E às vezes eu até magoo, mas eu não guardo. Porque eu acho que quando a gente guarda, que tu junta a mágoa, é que te faz mal. Então, o vitiligo é uma doença autoimune. E ele surgiu bem na época em que foi descoberta o meu hipotireoidismo. Uma interliga a outra. Então, quando começam a querer dizer, porque tu tá assim por causa disso, tu tava com raiva. Porque tu perdeu isso, tu tá com problema de coluna, tudo é mágoa que tu tá guardando. Nós não somos ninguém. Nós temos as dores da alma que nós trazemos para a nossa encarnação como dívidas, como remédio, eu já digo, nem é dívida, remédio para a gente curar o que nós precisávamos ter curado. São remédios e nós temos que aprender a conviver com isso. 6 meses depois, meu pai parte, era meu porto seguro, eu só pedia para ele vir me buscar. Gente, isso não é pensamento de uma pessoa sã, saudável, conhecedora da doutrina. Eu não queria saber de doutrina, não queria saber de nada. Eu queria morrer para ninguém me ver com vitiligo. Olha a doença da alma. Como a alma estava doente. Quando meus filhos chegaram, 5 anos, para mim disseram assim, mãe, chega, nós não te aguentamos mais. Olha só. Ou tu procura um tratamento, um psicólogo conversar, ou nós vamos te deixar porque ninguém aguenta mais esse chororô. Curei assim, ó. Nem tô aí pro vitiligo. Eu queria meus filhos, eu queria viver minha vida. Então, quando tu leva o choque, quando tu leva o baque, faz com que tu veja quantos problemas dos outros é muito maior do que o teu não é nada. Eu não sentia dor, eu não sentia nada como não sinto. E tantas pessoas ali, e eu podendo fazer alguma coisa, eu não fazia nada porque eu estava lá chorando a minha mágoa que não tinha nada a ver. Então, isso é um exemplo de que a gente não pode se entregar para as coisas que vêm para nós. Nós precisamos encarar de frente e lutar. Porque no momento que tu luta, tu não te entrega para aquilo que está vindo. Que quando as coisas chegam é para a gente, não é para o vizinho. Não é para teu irmão, não é para minha amiga, não é para ti. Vem para mim. O que vem para ti vai ser para ti. Eu não posso transferir a minha cruz para o outro. E algum significado tem. Não é verdade? Aquela figurinha, desculpa interromper, aquela figurinha que o Chico Xavier fez uma estrada e a gente não via o fim, o começo. Deu 3 pessoas e as cruzes do mesmo tamanho. E um disse assim, essas boca aberta, todas as palavras que eu li, essas boca aberta estão carregando essa cruz pesada. Ele pegou, amparou tudo, a dele bem pequenininha, botou embaixo do braço. Eles que não forcejar. Adiante tinha um precipício, ninguém sabia que tinha um precipício, que a cruz era certinha para passar. Para poder passar. Os outros 2 passaram e ele ficou para trás. Isso aí. Cada um carrega a sua cruz. Sem tirar pedaço. Sem tirar pedaço. Não podemos tirar os pedaços de nenhum deles. É verdade. Bom, então nós precisamos, vencer os bloqueios, os obstáculos íntimos. Precisamos aprender a nos amar, nos autoanalisar, nos aprimorar espiritual e moralmente. E falando em dores da alma, hoje eu quero falar em mais uma dor, que são as dores, a dor das perdas. Como tem gente que tem perdas, todos nós temos, né? Mas que não sabe lidar com essa dor, né?
as dores das perdas. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Cara, a coisa mais certa é morrer. Quando a gente é gestante, eu digo a gente, gestante, aqui, a gente só sabe se vai viver no momento em que esse bebê chega ao mundo. E que está respirando, que o médico viu que está imperfeito, né? A coisa mais certa que nós temos não é a vida, é a morte. Nós temos como certo a morte. E só que a gente tem até medo de falar da morte, gente. Por que esse medo de falar sobre a morte? Se é uma coisa que é inevitável. Nós temos que perder esse medo através de quê? Da compreensão. De saber o que é essa morte. Por que ela existe? Por que nos dói tanto? Então, nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Nós estamos nos definhando aos pouquinhos, querendo ou não. Pois há sempre um tempo e uma hora para partir. A morte na Terra é apenas o término de uma o término de uma existência física, uma passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. Gente, é só uma passagem. Não é mais nada do que isso. Nós vamos para um outro plano. É como se a gente deixasse aquela roupa velha para doar no centro espírita e nós comprasse outra nova. Porque a nossa roupagem verdadeira é espiritual. Então encarem a morte como isso. A roupa velha está ficando. Está na hora de entregar, está na hora de doar. E nós vamos seguir a nossa caminhada pela luz. É um intervalo entre as várias transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas pela eternidade. Ou seja, que descanse em paz. Coitado, se eles pensam que vão descansar. Porque nós vamos continuar, gente. O nosso aprendizado continua. Nossa vida continua. Nós vamos ter um momento em que nós vamos estar adormecidos até nós nos conscientizarmos de que nós estamos em outro plano. Que nós não morremos, nós estamos em outro plano. Mas nós já vamos começar a trabalhar, ou vocês acham que vocês vão viver no bambom? Não, nós vamos continuar os estudos, nós vamos continuar a doutrina, nós vamos aprender todas as falhas que nos magoaram, que nós não conseguimos completar nessa jornada, para que a gente tenha a oportunidade de voltar e dizer assim, mas eu ainda não entendi, digamos assim, o orgulho. Volta! Vai lá voltar então para aprender mais um pouquinho sobre o orgulho. Essa é a nossa caminhada. Essa é a explicação para a morte. Não tem o porquê a gente se vitimizar. Morrer não é uma perda fatal, não é um mal. É apenas um processo natural da harmonização da natureza. Hamed diz. Hamed? São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. É normal nós vivermos o luto. É normal a gente suspirar, a gente ter a lembrança dos seres que partiram. Contudo, olha só, a gente pergunta, mas quanto tempo nós temos para lamentar a passagem desse ser amado? Por quanto tempo nós podemos viver esse luto? Dependerá de 3 fatores. De como estamos preparados para isso, para a morte, de que modo ocorreu essa morte e como era a nossa relação com a pessoa, ele ou ela. A perda de um ente querido é universalmente causa de tristeza e lágrimas.
Eu acho isso aqui muito interessante, essa parte. Mas a forma como mostramos nossos sentimentos e emoções está ligado ao nosso grau evolutivo. Nosso conhecimento intelectual e espiritual é de suma importância na maneira de expressar essa perda. Por isso, devemos respeitar as diversas reações emocionais manifestadas no luto, pois precisamos levar em conta também as diferentes nacionalidades, crenças e costumes peculiares. A gente sabe, por exemplo, que cigano, quando morre, assim, quanto mais alto chorar, melhor. Se eu não me engano, tem algum lugar aqui no Brasil também que pagam até a choradeira. Então, isso aí a gente tem que respeitar, porque às vezes é crença, é cultura, é cultural, né? Tem uma região, não sei se é Nigéria ou Argélia, que eles sofrem anos, perder a mãe para eles é a pior coisa do mundo. Não existe, é um luto eterno, é um chororô eterno, né? Então a gente tem que respeitar, porque a dor da perda está, contudo, na incompreensão ou na apreensão que precede e que acompanha. Porque quando a apreensão é o seguinte, quando a pessoa está doente, tu está apreensivo. Será que vai ficar boa? Será que não vai? Vai melhorar ou não vai melhorar? Mas a gente, se estiver ligada com os nossos guardiões, com os nossos anjos de guarda, com os nossos mentores, nós vamos intuir que aquilo não está bem, ou que está melhorando, ou que não está melhorando. Mas a gente, geralmente, anda... Eu não digo que a gente anda de costas, mas a gente anda meio de lado. A gente tem medo de olhar para o nosso anjo e saber da verdade. Porque se a gente tivesse essa conexão, a gente poderia viver muito melhor. A gente precisa aprender a se conectar com os nossos seres que estão sempre ao nosso lado, que são os nossos guardiões dessa vida, os nossos mentores. Se eliminarmos esses fatores da incompreensão, da apreensão que precede e acompanha, veremos a morte como um momento de renovação. É um período que antecede ao reencontro dos atuais com os antigos amores. Gente, é lindo, gente. Porque nós estamos perdendo... Por exemplo, eu perdi meu pai. Foi uma dor. Mas ele se encontrou com os irmãos que já tinham partido, com os pais que já tinham partido. Depois eu perdi meu irmão. É uma dor que tu não tem como medir. Porque eu fiquei aqui, eu não sabia se eu cuidava mais da minha mãe, eu não tinha como chorar, porque eu precisava amparar minha mãe. Então, são dores que a gente precisa passar, que a vida nos traz como aprendizado, né? Mas ele encontrou também os seus antigos amores, encontrou meu pai, encontrou os primos que já foram, encontrou os familiares, os avós, os amigos de outras encarnações que se foram. Aos poucos as criaturas passam a aceitar a ausência dos que foram. É verdade, não é? É verdade. A saudade fica sempre, mas a gente aceita. Aceita porque não tem volta. O poder da vida fez com que a natureza se mantivesse num eterno reciclar de experiências e energia, numa constante mudança de formas e ritmos, e nossa viagem maravilhosa de conhecimentos através da eternidade. Isso também são palavras de Hamed. Não existe perda, não existe morte, assim garante os espíritos amigos a Kardec. O que chamais de destruição não passa de uma transformação. Quando a nossa visão se liga por essência, vemos além de todas as coisas insignificantes e diminutas, fazendo com que nosso discernimento amplie numa imensa lucidez diante da nossa jornada evolutiva. E as dores de Deus, vocês já pensaram? Deus não tem dor. As dores de Deus, quando Ele diz, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, é a dor que nós chamamos, pedimos a Deus, a Jesus, que venha aliviar o nosso fardo. Ele ouve,
E às vezes nós não ouvimos o significado, nós não entendemos o significado de tudo que nós estamos passando, porque a dor é mestra educativa e libertadora. Aprenda a ver nos problemas de cada dia a lição produtiva que a dor possa trazer em favor das nossas necessidades de aperfeiçoamento. Vigie, contudo, o sofrer voluntário, aquele que surge da sua imprudência ou desleixo, preguiça, a fim de que saiba quais são as dores de Deus pelo seu progresso e quais as carências novas que você apresenta ante os descuidos com os deveres. Não se esqueça que as suas escolhas são opções de crescimento nas quais você sempre encontra preciosos ensinos. Venham de Deus ou de vocês. Procure tirar a melhor parte e siga adiante, sem desistir do sublime ideal de ser feliz. Em quaisquer circunstância, procure o Mestre Jesus. Sem dúvida, não tardará o alívio para que prossiga rumo a dias mais ricos de esperança e alegria dos seus passos. E quando eu falo de dores de Deus, eu falo no princípio inteligente que Ele colocou dentro de cada um de nós. Nós temos, cada um de nós tem um princípio inteligente. É a nossa conexão direta com Jesus.